Ao meu lado é o deputado Roberto Andrade, do PTN, ele que está no primeiro mandato aqui na Assembleia de Minas e que agora já tem uma proposta aí que pretende ganhar a adesão dos colegas para a criação de uma frente parlamentar de regularização fundiária, não é isso, deputado? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a iniciativa, como é que já estão os contatos nesse sentido. Boa tarde. Pois não, boa tarde, telespectadores, né, da nossa TV Assembleia. A minha atividade profissional é oficial do Registro de Imóveis, né? E sou presidente também da entidade que congrega os cartórios de Minas Gerais. Então a gente tem uma experiência muito grande nessa questão de regularização fundiária. É um problema sério em Minas Gerais, que em um determinado tempo, no governo anterior, sob o comando do secretário Manuel Costa, através do ITER, Instituto de Terras, se começou a regularizar essas terras, tanto imóvel rural quanto imóvel urbano. Tivemos alguns problemas no norte de Minas, de ordem legal, que não cabe aqui nos discutir a culpa de quem que é, inclusive são coisas que ainda estão sendo apuradas. E o governo, apesar de eu ser um defensor do governo anterior, nesse particular, ele simplesmente, por um problema isolado, ele paralisou a questão da regularização fundiária. E esse problema é tão sério que nós pegamos uma cidade, por exemplo, no norte de Minas, nós temos cidades que ela não tem um imóvel registrado, ela é toda informal. Tudo irregular. Tudo irregular. Há uma previsão, algum índice assim do Estado, mais ou menos em relação à regularização fundiária, de problemas, uma média assim estadual, um percentual? Eu acredito que no norte de Minas a gente supera 80% dos imóveis. A gente não tem uma estatística. Chega a isso, tudo é alto assim? Mas no norte de Minas é isso. E aí nós temos os imóveis. Isso fala tanto rural quanto urbano, quanto né? urbano. Na questão do imóvel rural, ela é mais complicada pela questão assim de sobreposição de terras. Às vezes o mesmo imóvel tem dois registros, então é uma coisa que tem que ter mais cuidado, né? Sim. Mas hoje com as tecnologias, né, de GPS, hoje essas coisas ficaram muito mais fáceis de serem resolvidas. É uma iniciativa que tem que partir do poder público, tem então, que partir né? do poder público. E a legislação também hoje, a federal e a própria estadual, também facilitou muito esses procedimentos de regularização fundiária. O proprietário do imóvel, ele não consegue um financiamento se ele não tem o seu imóvel regularizado. Ele não tem acesso a esse programa Minha Casa Minha Vida, se ele não tem o imóvel regularizado. Ele não tem acesso ao crédito do Banco do Brasil para fazer um financiamento, para fazer um investimento no seu imóvel rural. Então, quando se regulariza o imóvel, você traz desenvolvimento. Abre um caminho para essas pessoas. É né? um imposto é o único imposto que eu acho que o cidadão gosta de pagar, é o IPTU. É porque quando ele passa a pagar o IPTU, ele gera renda para o município, mas ele também tem a segurança de estar no seu imóvel, de ter o seu imóvel documentado. Então, isso gera renda para o município. Agora, com essa reforma do governador Pimentel que está chegando aqui, na secretaria que está se criando desenvolvimento agrário, está se tratando disso. Ontem eu tive cuidado de conversar com o deputado Rogério Correia e realmente parece que eu conversei isso com o deputado Dair Cunha também, que há um interesse nesse sentido. Que se retomasse esse programa aí. E uma frente parlamentar aqui na Assembleia pode também acelerar essa discussão? Com certeza, a gente vai impulsionar, vai trazer essa discussão para a Assembleia. Tem vários colegas aí que estão se manifestar interesse de participar diretamente dessa discussão e a gente trazer isso para a Assembleia, a gente vai conseguir, inclusive, ajudar o governo a solucionar esse problema. E é um problema, não é um problema caro de se resolver, os custos de custeio, de implantação disso não são onerosos para o Estado e o Estado, com pouco tempo, ele recupera o investimento através dos impostos que ele passa a arrecadar, os municípios passam a arrecadar tanto o IPTU como o ITBI, porque os imóveis entram no mercado formal, então ele começa a pagar os impostos, aumenta os impostos, e é um imposto que eu repito, que o cidadão paga com prazer, né, porque ele está pagando, né, sobre um imóvel que ele tem a segurança que é seu. Deputado, um outro assunto que o senhor trouxe já à Assembleia também é sobre a possibilidade de fechamento de cartórios eleitorais em Minas Gerais. O senhor esteve ainda, inclusive, falando sobre esse assunto na Comissão de Administração Pública, né? O que tem havido? Esses cartórios já estão sendo fechados ou é uma possibilidade ainda? Existe uma resolução do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que
para diminuir despesas, de que acabe com alguns cartórios eleitorais de algumas comarcas menores. Sim. E aí a população dessas comarcas teria que ser atendidas na comarca vizinha. Fazendo esse deslocamento. Esse deslocamento. Então a gente tem problema de transferência de título, da pessoa fazer o seu título eleitoral. E Minas Gerais é um estado muito grande, as distâncias são muito grandes, entendeu? Então seria um transtorno para a população. E você já tem a estrutura lá, porque você já tem um juiz, já tem um promotor. Você tira o cartório... É uma contenção de despesa? É uma contenção, o argumento seria esse? Mas há uma reação do Estado, nossa, de que isso não aconteça. E os problemas eleitorais são muito... Então você tendo o cartório eleitoral funcionando regularmente naquela comarca, nós temos muitos problemas aqui nas comarcas em Minas Gerais, ainda, infelizmente, de transferências irregulares de títulos, né? Em período eleitoral, às vezes você transfere título de uma cidade para outra. Entendeu? Então a gente vai perder mais ainda o controle dessa fiscalização da justiça eleitoral. Então é uma perda tanto para o cidadão, também como em questão de controle dos eleitores, né? Deputado, muito obrigada então pela entrevista aqui à TV Assembleia. Agradeço ao senhor pela participação. Obrigada. Eu conversei com o deputado Roberto Andrade, do PTN, ele que está no primeiro mandato aqui no Legislativo Mineiro e que agora quer criar uma frente parlamentar para discutir a regularização fundiária. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. TV Assembleia, política ao vivo, transparência no ar.